Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre as mudanças no cérebro causadas pela ansiedade. Quais são essas mudanças e como que a gente pode lidar melhor com elas cada vez mais. Bem-vindo ao canal! Eu sou o professor e psicólogo Paulo Antônio Almeida e aqui é um espaço para você eliminar a ansiedade e se ficar mais livre dos sintomas e ter mais qualidade de vida. Você sabe que o seu comentário aqui é muito importante porque ajuda o canal, ajuda você e ajuda a comunidade de assinantes que estão aqui assistindo e lendo seus comentários. As pessoas se identificam, nós podemos criar um ambiente aí onde uns apoiam os outros. E se você ainda não assinou meu canal, por favor, assine aqui, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho aí para você receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas. As lives acontecem terças, quintas e sábados também às 19 horas. Bem-vindo ao canal. Então, querido, como vocês sabem, nós temos aí um processo de hiperestimulação no corpo causado pelos hormônios do estresse que estão aí na corrente sanguínea. E mudanças na função cerebral são causadas por esses hormônios também, e além desses hormônios, outros fatores, né? Além do cortisol, que está sempre o hormônio do estresse sempre presente aí, ele vai mudar esse funcionamento do cérebro, além de outros hormônios também. Então, as pesquisas descobriram que níveis cronicamente elevados de cortisol, quer dizer, quando o cortisol, o hormônio do estresse, fica a longo prazo no seu cérebro, ele muda a forma como o cérebro funciona de 6 maneiras significativas. Vou falar quais são aqui para você, combinado? A primeira, o excesso de produção de neurônios na amígdala e um aumento da atividade elétrica nesse neurônio. Então, lembra, a amígdala é um órgão dentro do cérebro, não é a amígdala da garganta, não. É um órgão dentro do cérebro que ele é muito responsável pelas emoções do medo, principalmente. E o hormônio do cortisol, ele vai realmente trazer um aumento dessa atividade elétrica aí nessa área do cérebro, né? E isso faz com que aí a atividade elétrica, lembra, os neurônios se comunicam através de atividades elétricas, processos eletroquímicos. Então, esse estresse crônico, ele pode causar tanto um aumento na produção de neurônios na amígdala, então a amígdala fica mais excitada e a atividade elétrica nela aumenta e a produção de neurônios também aumenta, neurogênese aí. E esses aumentos podem fazer com que a amígdala, que é esse órgão aqui, se torne excessivamente ativa e domine a função cerebral. Por isso que a gente fala que, olha, por que você não consegue parar de pensar negativo, parar de pensar nas catástrofes de uma forma no futuro, de uma forma com muito medo? Porque a sua amígdala está muito estimulada, dificultando aí você ter um pensamento mais controlado, um pensamento mais equilibrado. Essa mudança dos hormônios aí na amígdala é uma das razões pelas quais esses pensamentos assumem um tom aí mais terrível quando o corpo fica aí hiperestimulado, uma vez que a amígdala ela é considerada o centro do medo, né? No cérebro ali, ela é responsável pelo levantamento, pela detecção e reação ao perigo. Então, é um processo aí neurológico, não é lá? Claro que não é nenhum problema grave, mas é um problema que afeta realmente essa área aí sensível do cérebro. Isso também é uma das razões pelas quais a gente pode ser mais reativo emocionalmente quando o corpo é excessivamente estimulado, uma vez que essa amígdala também é responsável pelo processamento emocional, né? Especialmente aquelas emoções ligadas ao perigo e ao medo. Então, quanto mais você tem essa conexão, melhor você tem um medo aumentado, os sintomas aumentados da ansiedade e os pensamentos também. Um segundo ponto, a redução do desenvolvimento neuronal do hipocampo. O hipocampo é uma área no cérebro também responsável principalmente pelo aprendizado, pela memória e pelo processamento emocional. Uma redução no desenvolvimento neuronal do hipocampo pode suprimir a sua função, né? Então, a sua capacidade de aprendizagem, de memória, vai ficar abalada aí nessa relação. Então, essa supressão é a principal razão pela qual a nossa memória de curto prazo ela pode ficar prejudicada. Então, você fica lembrando de coisas ruins antigas, mas no curto prazo ela fica prejudicada, né? E a gente tem dificuldade de consolidar novas informações e essas informações podem ser adversamente afetadas quando o corpo está cronicamente estressado e hiperestimulado. Então, você fica muitas vezes preso no passado, com dificuldade de mudar a sua configuração
no presente atual. E isso causado aí pela área do hipocampo que está ali também dentro do cérebro. Terceiro fator de mudança, as conexões inibidas com o córtex. Então, o córtex, que é essa área aqui superficial mais do cérebro, as pesquisas descobriram que o estresse crônico, essa hiperestimulação, ela inibe as conexões com o córtex, as áreas do cérebro responsáveis pela racionalização. Então, veja, a amígdala, que está no centro do cérebro, ela é o órgão do medo, o setor do medo, ele está muito estimulado, e a área do cérebro, que é raciocínio, que é o equilíbrio, que é pensar, está meio que desligado. Então, você vê que é colocar gasolina, álcool na fogueira, né? Buf, explode tudo. Então, essa mudança, ela vai fazer com que o córtex, que inclui aí o córtex pré-frontal, essa área da nossa testa aqui, nesse testão aqui, chamado é o freio da ansiedade. Porque essa área aqui, que é uma das áreas responsáveis por realmente pensar de uma forma mais positiva, mais equilibrada, ele está como se fosse desligado, né? Ele está suprimido. Então, o seu freio entre a ansiedade está mais com dificuldade de acontecer. Não é impossível, por isso que eu falo, a gente tem que treinar aqui, fazer o processo de psicoterapia, passo a passo, para você conseguir acionar essa área, né? Mas ela está desligada aí, então vamos dar uma ligação nela aí, dar um 220 para poder melhorar cada vez mais, né? O córtex pré-frontal, essa área aqui, né, ela é frequentemente referida como esse freio da ansiedade mesmo. Por quê? Porque através da racionalização, a gente pode bloquear as mensagens do medo de acionar a amígdala, não é? Então, lembra aquilo que a gente fala aqui muito, olha, meu Deus, será que eu estou com dor no coração e eu estou com medo de ter infarto? Isso é a amígdala lá falando, nossa, você vai ter um infarto, meu Deus do céu, né? Vai ser uma coisa aí que você vai morrer. E o seu cérebro aqui na frente podia falar assim, não, calma, isso é só ansiedade, sintoma da ansiedade, não é grave. O doutor Paulo já falou isso para você. Não é isso que a gente comenta nas lives aqui no canal? Então, se você tem isso aqui desligado, fica mais difícil de você concentrar e fazer esse tipo de pensamento. E aí, o medo aumenta, né, querido? Então, se a gente raciocinar, por exemplo, você não tem medo, que você pode mudar qualquer uma das 3 condições do medo, lembra, as condições do medo, que o medo é iminente, que o perigo é iminente, então você está com uma dor no coração, você pensa assim, ai meu Deus, vai acontecer qualquer hora. Isso é um medo muito forte. Outro, você pensa assim, ele é muito grave, pode realmente eu ter um ataque cardíaco, você acredita nisso. Terceiro, você se sente vulnerável para vencer esse medo. Essas 3 condições do medo, elas aumentam a sua ansiedade tão grande que você fica aí impedido de raciocinar e de mandar uma mensagem mais positiva para você bloquear essa ação da amígdala. Porque essa área sul do cérebro está meio que desligada aí, né? Então, por isso que eu falo, vamos nos acalmar, vamos trabalhar aí o relaxamento muscular progressivo. A meditação, ela vai trabalhar muito essa área do foco. Isso tudo, querido, é muito importante, funciona demais. E não sou eu que estou falando, são artigos científicos aí, ao longo das últimas décadas, que têm produzido um volume grande de informações científicas desse lado, né? Então, essa supressão do córtex, ela vai prejudicar a nossa capacidade de raciocinar, reduzir a nossa capacidade de conter mensagens do medo. Então, ai meu Deus, eu posso ter infarto, ai meu Deus, eu vou morrer, ai, eu acho que estou tendo um AVC, ai, eu acho que eu estou tendo uma pressão alta, vou explodir, eu estou desesperado. Tudo isso está ali sendo produzido pela amígdala, que é esse órgão no centro do cérebro, e dificultando a sua área de raciocinar. Não é por isso que a gente tem que ter paciência, tolerância para o tratamento ir acontecendo gradativamente e você ir mudando esse hábito de acionar a amígdala cada vez mais. Então, as pesquisas também descobriram que o estresse crônico ele pode causar um aumento na conexão entre o hipocampo, que é essa área ali do aprendizado da memória, e a amígdala. Então, essa conexão ela vai aumentar e vai reduzir a conexão com o córtex, né? Então, essas áreas elas estão sempre em conexão, mas com a ansiedade diminui. Então, você fica mais refém aí dessas áreas do medo do cérebro. Essa mudança ela pode criar uma predisposição para você estar aí constantemente em estado de excitação. Você fica o tempo todo reagindo ao medo, com uma capacidade reduzida de desligar a resposta ao medo, porque esse freio da ansiedade que está aqui no cérebro está meio que suprimido, desligado, ausente. Então fica mais complicado de você fazer essa atividade aí. Por isso que é preciso paciência, tolerância para você fazer conexão aí direito dos neurônios cada vez mais um dia
após o outro, vencendo nesse sentido, né? Então, essa mudança, ela também pode prejudicar a nossa capacidade de concentrar a nossa atenção externamente, né? Então, você fica mais focado nos seus sintomas mesmo. E aí você fica mais focado nos pensamentos internos. Ai, meu Deus, eu acho que posso ter um infarto, posso ter um AVC, alguma coisa grave acontecendo comigo, não é possível. Esses pensamentos, esses medos, eles são mais ativados. E você fica com dificuldade de olhar para o exterior, olhar para o céu, olhar para as pessoas, olhar para outras situações, né? Então, essa preocupação, esse pensamento apreensivo, essa ruminação, eu acho que eu estou tendo alguma coisa, eu acho que eu posso ir no médico, acho que eu vou morrer, isso fica muito aumentado, né? Então, é uma reação natural da ansiedade, que não se culpe por isso, né? Isso realmente é preciso de tratamento, e você vai conseguir passo a passo, à medida que você trabalha isso. E eu sempre falo que manda um e-mail para mim, né? Tá aqui, psicólogo Paulo Almeida, @gmail.com, tá passando aí na tela, e eu coloquei agora para você mandando e-mail, ou mandando aqui também no canal, claro, mas também aqui, ó, no Instagram, você pode mandar mensagem que eu aciono lá a sua mensagem, tá? E a gente pode marcar uma sessão online, eu faço atendimentos online, vai ser um prazer estar aqui com você trabalhando essas questões. Então, para você ter aí muitas informações sobre isso, é preciso que você preste atenção nesses tópicos que eu tenho trabalhado aqui no canal, né? Um outro fator importante dessas mudanças do cérebro, a redução da matéria cinzenta e aumento da matéria branca, que são duas áreas do cérebro aí, uma área cinzenta e uma área branca. As pesquisas descobriram que o estresse crônico ele pode causar uma redução da matéria cinzenta do cérebro e um aumento da matéria branca. E o que é isso? Essa matéria cinzenta aí, é só a cor dela que é cinza, né, querido? Ela é responsável pelas funções executivas superiores do cérebro. Quais são essas funções? O pensamento, você fazer análises, né? A mais B igual a C, eu vou comprar alguma coisa específica, faço uma lista de coisas que eu vou comprar, eu vou priorizar o que vou comprar, o que eu vou gastar, esse controle financeiro, essa computação aí de dados, de processos, você tomar decisão, né? Eu acho que eu vou nesse caminho, né? Isso tudo aí é essa área aqui. E esse autocontrole, peraí, deixa eu segurar a onda aqui, deixar de fazer tanto estrago emocional e ser mais racional, mais tranquilo, mais equilibrado. Essa matéria branca é responsável pela criação da rede de comunicação entre as regiões do cérebro e a velocidade com que essas comunicações ocorrem. Então, essa redução da matéria cinzenta e o aumento da matéria branca pode reduzir a nossa capacidade de desempenhar essas funções executivas como a racionalização. Fica mais difícil você conter o medo. E, ao mesmo tempo, pode aumentar a nossa consciência, aumenta a nossa sensibilidade, aumenta a nossa reatividade ao perigo. Você fica muito mais sensível, se sentindo mais vulnerável, se sentindo mais fraco. E essa matéria, que é a matéria cinzenta, essa mudança nela, ela é uma das razões pelas quais a gente pode parecer que os nossos medos eles são mais poderosos e aparentemente fora de nosso controle. Então, é uma mudança aí neurológica no cérebro causada pela ansiedade e isso prejudica você muito, com certeza, né? A quinta mudança, há uma capacidade reprimida de experimentar o prazer como recompensa. Ah, isso é chato, né? É isso que eu falo assim, a gente tem que ter muito treino e capacitação, porque, imagina, você vai numa viagem maravilhosa, você está ansioso, você não curte aquela praia, você não curte aquele sol lindo, aquele rio, aquela cachoeira, aquela comida gostosa, e não é porque você não quer, né, querido, porque o cérebro está sendo alterado mesmo. Então, os pesquisadores descobriram que o circuito de recompensa no cérebro é um circuito dentro do cérebro que é responsável pelo sentimento de prazer e de recompensa. Ele vai utilizar áreas semelhantes do circuito da punição, responsável pelas reações ao medo e ao estresse, como a amígdala, córtex pré-frontal e o tálamo. Então, essas áreas estão aí interconectadas e elas vão interiorizar o hipotálamo, que formando ele sobre o prazer. Se isso está bloqueado, o hipotálamo não tem como dar a comunicação do prazer, de uma comida boa, um sorvete gostoso, né? Agora a gente está entrando aí no calorzinho melhor, tomar um sorvete bem gostoso, isso fica mais difícil quando você está ansioso, né? Então, os núcleos aí lateral e ventromedial do hipotálamo, olha, estou falando difícil aí, né? Eles são especificamente envolvidos nesse circuito de recompensa, né? O importante é isso. Não é uma aula aqui de neuroanatomia, mas é só para você entender
que realmente existem mudanças muito fortes no corpo e no cérebro. E isso faz com que você fique com mais desafios, mais difícil de lidar com os sintomas da ansiedade, né? As pesquisas também descobriram, querido, que o estímulo do circuito de punição, ele inibe o circuito de recompensa. Então, como você está mais ativado ali no medo e no perigo, você vai inibir o processo de ter prazer. Então, a sensação de desgraça, de sobrevivência, de urgência, ela é aumentada quando o corpo é hiperestimulado. Então, você está com um leão na sua frente, você tem que correr ou lutar com ele, né? Lutar é fogo, né? E aí, você não tem hora, momento de sentir prazer nisso, né? Se tem um perigo para você, você vai esquecer aí comida boa que você comeu, né? A recompensa e a felicidade, a sua paz. Você vai ficar com dificuldade de estar em paz, né? Isso aí é claro que é evidente na nossa prática. O que eu estou dizendo aqui, e da nossa experiência também, é que você precisa compreender que isso está acontecendo no seu cérebro e quando isso acontece, realmente fica mais difícil, mais desafiador você tratar esses pensamentos negativos, esses pensamentos mais angustiantes, que eu trabalhei isso na live de ontem, de terça-feira, dia 17. E a nossa próxima live agora é quinta-feira, né? E vou falar mais sobre isso também. Um outro ponto que muda o cérebro é uma redução do GABA e um aumento do glutamato. Esse GABA aí são neurotransmissores, né? As pesquisas descobriram que esse estresse crônico, essa hiperestimulação, ela reduz esse GABA, que é um neurotransmissor principalmente responsável por acalmar o corpo, e aumenta o glutamato, que é o neurotransmissor responsável pela excitação, né? Então, o GABA, ele até utilizado, alguns medicamentos utilizam o GABA, ele vai fazer, é um neurotransmissor que vai acalmar você, e isso está diminuído, né? E lembra que eu falo, os neurônios se comunicam por neurotransmissores, é um processo eletroquímico. Então, esse neurotransmissor ali, esse hormônio, ele vai estar ali fazendo as conexões. Se ele está diminuído, o cérebro tem menor condição de se comunicar, né? E, por outro lado, ele está aumentando o glutamato, vai aumentar a sua excitação. Então, à medida que o glutamato, que é esse neurotransmissor, ele aumenta, ele também aumenta o nível de estimulação do corpo como um todo. E à medida que o GABA diminui, nós temos menos capacidade de nos acalmar, né? Então, vocês estão vendo que tem uma mudança química, uma mudança eletroquímica no corpo, que prejudica ainda mais você vencer esses pensamentos tão destrutivos, catastróficos da ansiedade, né? É por isso que a gente precisa ter essa clareza cada vez mais. À medida que esse grau e a duração do estresse aumentam, o glutamato aumenta e o GABA diminui. E aí, se isso fica crônico, é mais complicado. Então, além disso, o GABA é o neurotransmissor responsável principalmente pelo amortecimento do estresse. Então, à medida que seu nível geral ele vai crescer, ele vai ficar muito complicado, né? Cada vez mais esses transtornos aí, GABA, o glutamato, eles alterando sempre aí, e aí o GABA diminuindo cada vez mais, essa capacidade de administrar o estresse, ela vai diminuir, com certeza, né? E aí é mais complicado, então. Essas 6 mudanças, querido, que eu falei, elas têm uma combinação de fatores aí que pode resultar na maior sensação de perigo, de desgraça, de presságio, você fica sempre pensando numa catástrofe ali, e uma diminuição da capacidade de experimentar o prazer e recompensa. Então, vejam, a sua sensação de perigo está aumentada, a sua sensação de prazer, de ter tranquilidade, de ter paz está diminuída. Aí é uma bomba atômica que está ali instalada, né? Essa capacidade diminuída de aprender também, de lembrar novas informações. Então, se você está mais focado no passado, com as suas dores, seus problemas, você fica com dificuldade de reter informações aqui e agora, né? E aí, por isso, mas o treinamento da psicoterapia e aí o treinamento que você pode fazer, isso realmente vai trazer mudanças no seu corpo e você vai conseguir manter isso, né? Então, pensamentos que parecem focados no perigo, na ameaça, no medo, isso é que aumenta muito. Aí você tem que treinar o contrário, focar os pensamentos em coisas agradáveis. E as emoções, elas podem parecer focadas só no perigo, você está pensando só na desgraça, né? E as emoções podem parecer incontroláveis, elas podem parecer aí que são erráticas, elas podem parecer que são embotadas, e essas emoções estão focadas mais na raiva, na irritabilidade, mais na agressividade, na destrutividade, do que na paz, do que no contentamento.
Então, essa capacidade reduzida de conter os nossos medos, a nossa resposta ao estresse, às emoções, e essa capacidade reduzida de pensar de forma clara, né? É uma resposta ao estresse que parece ser um gatilho para você, uma reatividade que parece estar presa na produção ligada ali, parece estar ligado no 220 o tempo todo. Então, você vê que essa mudança cerebral aí, ela está o tempo todo clicando aí no seu cérebro, então você tem muito menos capacidade de acalmar, de desligar as respostas do estresse, muito menos capacidade de ficar em paz, de ficar tranquila, né? Então a gente fica admirado, porque pode parecer que os nossos medos, eles podem fugir, né? E você ter pouca capacidade de conter esse medo, quando o corpo fica estimulado. Então, essas mudanças nas funções cerebrais, elas vão causar estragos e fazer parecer que a gente está desamparado, que você não consegue conter a ansiedade, que você não consegue controlar, quando ela começa a acontecer, né? Então, não é brincadeira, querido. Olha, essa hiperestimulação, ela altera a função cerebral e vai aumentar muito essa sensação de perigo e fica mais difícil de você raciocinar e se acalmar como um todo, né? E aí, esse sistema nervoso, ele é o centro do corpo, é uma rede muito complexa de movimentos, pensamentos e vai lidar com o mundo exterior, né? Se essa rede está toda aí complicada, ela vai também complicar os processos do corpo, e aí a digestão, a respiração, o desenvolvimento, o crescimento, a relação sexual, ela vai ficar bastante afetada. Né? Isso vai afetar todas as áreas da sua vida. Pensamento, memória, aprendizado, sentimentos, movimentos, coordenação, sensação de espaço, de equilíbrio, os sentidos todos, e aí você vai interpretar os sentidos com muito mais equivocado, você vai dormir de forma equivocada, essas questões de adoecimento, o batimento cardíaco, a respiração, temperatura corporal, o perigo, a digestão, a fome, nossa, o processo de eliminação dos problemas digestivos, meu filho, é muita coisa, né? Então, o sistema nervoso, ele é todo alterado e ele é formado por neurônios, essas células que se comunicam entre si por uma função eletroquímica. Então, você vê que realmente essa afetação aí dos hormônios no cérebro muda completamente e você fica muito alterado. Por isso que você tem todos esses sintomas, né? Não é fácil lidar com essa rede eletroquímica. O corpo, ele gera eletricidade. É claro que é uma eletricidade pequena, né? Então, ali, os neurônios, uma carga de átomos ali, carregados positivo e negativamente. E eles, claro que são pequenos sinais, mas são sinais elétricos, e o neurônio dispara essa energia o tempo todo. E quando você está ansioso, isso está completamente equivocado. São fios aí, como se tivesse fio de escapado, sabe? Que um está ligado com o outro, mas está dando choque. É isso que acontece, por isso que você tem choques corporais também, que eu já falei isso. Então, o neurônio, ele dispara essa energia, ela produz uma mudança na voltagem e faz uma eletricidade pequena acontecer, né? Lembra, estima-se que o cérebro, ele contém mais de 80 bilhões de neurônios. Nossa, é coisa demais, né? É muita célula. Então, a voltagem gerada por esses neurônios, ela é equiparada aí a um watt, aí, por exemplo, 0,85 watts. E isso é quase que uma lâmpada aí, né, querido? Então, não é brincadeira esses sinais elétricos que estão acontecendo no seu cérebro. Por isso que é sempre bom a gente buscar acalmar, relaxar, para o cérebro ir pouco a pouco aí sintonizando e buscando mais equilíbrio e saúde para você, né? Então, fica ligado com as nossas dicas aqui, com certeza você vai conseguir ter mais tranquilidade, mais amor a si mesmo, à medida que você treina, que você vai calmando o cérebro, acalmando cada vez mais o seu corpo. E se você quiser, manda um e-mail para mim, psicólogo pauloalmeida@gmail.com, e é um prazer atender você, para a gente poder entender a sua história individual, o passo a passo, você conseguir respirar melhor e ficar mais equilibrado, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho aí para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas, as lives acontecem terças, quintas e sábados às 19 horas. E se você ainda não assinou meu canal, por que você não assinou? Assina aqui, ó. Dê um like também, compartilhe no seu grupo de WhatsApp, no Facebook, e com certeza a gente vai aumentar aqui a nossa comunidade, onde uns apoiam os outros. O seu depoimento é muito importante, seu comentário também, e a gente está aqui para criar essa rede de apoio, onde uns possam apoiar os outros cada vez mais. Eu conto com você
prestigie o canal para a gente poder ter mais acesso e crescer enquanto comunidade, enquanto grupo de apoio, né? Se você gostou, compartilhe aí. Um grande beijo. Até o próximo vídeo.